Segundos em que os russos choram, mísseis sobre as cabeças e explosões em Dubai. Os ucranianos já estão no Irã? Isso dá para assistir para sempre. Avanço na usina nuclear de Zaporizhzhia. Russos destruídos, Gerasimov não está entre os fracassos. Insiders chocantes da linha de frente. Este é o início antes do avanço final. A Europa já não pode ser parada. Patrocinadores do contra-ataque ucraniano revelados. Uau, vocês vão ficar chocados. O Líbano acaba de declarar guerra a Israel. Teherã se vingou pela morte de Khamenei. Bases americanas em chamas. Algo terrível está acontecendo. Orbán não vai mais se levantar. Um punho de força que tira o fôlego. A Hungria está nocauteada. Putin entendeu. Ele é o próximo da fila. Arma secreta no céu. Duas nações decidiram fazer isso ao mesmo tempo. Os ucranianos nunca viram um reforço assim. O fôlego foi tirado instantaneamente. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Urgente, os russos foram pressionados e Dubai se transformou em um inferno para eles. A histeria está no volume máximo. Fugiram dos bombardeios na Rússia, mas acabaram caindo em uma armadilha cruel. Já não é mais como em casa. Choram e reclamam que a guerra os pegou até lá. O pânico está no máximo. Os ataques aos Emirados Árabes Unidos deram uma boa esquentada na Rússia. Os vídeos das queixas dos russos se espalharam instantaneamente pela internet. E aqui eles reclamam dos ucranianos, vocês deviam ver com os próprios olhos. Como... Você não acha que está um pouco frio aqui dentro? A guerra foi para os Emirados Árabes Unidos. Ainda ontem, o sol escaldante, as piscinas naturais e as nuvens estavam uma bagunça. Hoje há relatos de ataques com mísseis por parte do Irã. A região que durante muitos anos se apresentou como uma ilha de estabilidade no Oriente Médio não se viu mergulhada em uma zona de turbulência militar. Os turistas da Rússia sentem isso de forma particularmente dolorosa. Depois... Isso aconteceu exatamente no período de 2022 e foi marcante. Naquele ano, os moradores de Erefi começaram a vir em massa para Dubai. Abriram contas, compraram imóveis, trouxeram suas famílias. Eles nunca realmente quiseram pensar sobre a guerra. Isso era muito desagradável para eles. Não lhes despertava interesse. Eles não tinham tempo disponível em suas vidas para isso. Eles queriam viver sua vidinha ou uma vida grande com muito dinheiro. Dubai é conhecido como o refúgio de pessoas que não queriam pensar sobre a guerra. E ela veio até eles. Aquilo que os russos levaram ao mundo durante anos os alcançou no Golfo Pérsico. Aqui... Nós, quando a noite chega, costumamos ir para os abrigos de segurança. Aqueles que até ontem diziam, estamos fora da política, agora a política veio até eles. Drones e mísseis estão voando. Eles caíram bem perto da nossa casa. Estamos na região de Palm Jumeirah, em Dubai. E hoje, recebemos uma notificação da polícia de Dubai informando que todos estavam se escondendo em abrigos, ou seja, em estacionamentos ou abrigos antibombas que não ficam em Dubai. Isso nunca aconteceu aqui. Estava acontecendo. Em 28 de fevereiro, Dubai foi atingida por um dos ataques mais devastadores. Drones e mísseis caíram praticamente no centro da cidade. O hotel Fairmont The Palm, localizado na ilha artificial Palm Jumeirah, foi atingido pelo bombardeio. Um incêndio irrompeu nos andares superiores. 4 pessoas ficaram feridas. O lendário Burj Al Arab também foi atacado. Após o impacto do drone, parte da fachada pegou fogo. Havia algum fogo lá. Algo pegou fogo bem atrás do Burj. E houve uma explosão muito forte. O Irã continua atacando Dubai. O trabalho da defesa antiaérea não para. A cidade, acostumada a viver em um ritmo de 24 horas, praticamente parou. Pessoas estão se escondendo de predadores em quartos de hotel e estacionamentos subterrâneos. Dubai. A ópera de Dubai. O icônico Burj Khalifa. Quase ninguém por perto. São apenas pessoas comuns caminhando, sem as grandes aglomerações de turistas como de costume. Um dos mísseis caiu a poucos metros de apartamentos de luxo e vilas particulares, onde vivem turistas da Rússia, entre outros.
Um pico de atividade surgiu nos prédios. As fachadas de Kiev foram reduzidas a pedaços. Aqui, Nossa casa. E eis que um foguete caiu. Algo também está voando agora. A polícia chegou. o funcionamento dos principais aeroportos, Dubai International e Al Maktoum, praticamente parou após um drone atingir um dos terminais. Segundo a Associação de Operadores Turísticos da Federação Russa, pelo menos 20 mil turistas russos ficaram presos nos Emirados Árabes Unidos. Os terminais estão fechados. Estamos parados na entrada. Ao redor tudo está calmo. Estamos esperando. A água. Eles estão tentando sair do país não apenas de avião, mas também por mar. Turista russo. Os russos estão comprando passagens para navios de cruzeiro, na esperança de contornar as restrições de aviação e deixar a região pelo Golfo Pérsico. No entanto, essa rota também se mostrou inacessível. Devido ao fechamento do espaço aéreo, dezenas de turistas russos ficaram presos em Maurício, uma pequena ilha no Oceano Índico, nos Emirados Árabes Unidos. Eles deveriam fazer uma conexão para voos de volta para casa. Enquanto isso, o Consulado-Geral da Rússia em Dubai emitiu um comunicado para os compatriotas. Devido ao agravamento da situação na região, pedimos que mantenham a calma e sigam medidas de precaução sensatas, diz o comunicado publicado no canal do consulado no Telegram. O comunicado incluía instruções sobre como se proteger de ameaças de drones, aviação e mísseis. E também deu alguns... Isso é extremamente útil e pode facilitar muito a sua vida no dia a dia, trazendo benefícios práticos e imediatos para o que você precisa fazer agora. Este é um conselho muito importante que você deve considerar com bastante atenção agora. Viagem com acomodação alternativa. Enquanto alguns turistas entram em pânico e sonham em voltar para casa, outros continuam a desfrutar das suas férias. Como se nada estivesse acontecendo ao redor. Eles tomam sol nas praias, nadam no mar e constroem castelos de areia com as crianças. Tudo isso com drones e mísseis passando ao fundo. Bem, na verdade, isso não chega a incomodar absolutamente ninguém. Dubai, que durante décadas construiu a imagem de um centro mundial seguro e estável, agora se vê envolvido em um grande conflito, onde nem mesmo resorts de luxo e arranha-céus reluzentes garantem distância dos conflitos geopolíticos. Isto é um espetáculo extravagante. Nosso povo estabeleceu uma zona de morte para o inimigo bem no coração da linha de frente. Isso precisa ser visto à distância. Putin está furioso neste momento. Início de uma varredura completa. Acesso às fronteiras. Essas cidades já são livres. Choque! Os generais russos estão pensando no plano B neste momento. Não se trata de como salvar seu exército, mas sim de como apresentar esse fiasco a Putin. A Europa atira camisa ao fogo. Arsenais com armas prontas para uso imediato. Mudanças que deixam você tonto. Você não pode perder isso. As forças de defesa da Ucrânia avançam com sucesso na direção de Oleksandrivka e retomam do inimigo uma localidade após a outra. Hoje posso parabenizar nosso exército acima de tudo. Todas as forças de defesa e segurança, sem dúvida, até hoje libertaram 300 quilómetros. Sabe-se que a cadeia intermediária dos russos ainda tem medo de relatar o que está acontecendo lá. Eles nem conseguem imaginar como isso pode ser, porque em seus mapas aquela é uma área que eles controlam. Mas, para ser honesto, já não é mais. Para ser mais preciso, até hoje já foram libertados 400 quilômetros quadrados. Analistas afirmam que isso já está destruindo os planos do inimigo para a campanha ofensiva da primavera-verão. Agora está indo em direção a Ruliaipole e mais para o oeste, para a retaguarda profunda da Federação Russa, com o objetivo de, digamos assim, cortar as forças inimigas que tentaram se infiltrar para um bombardeio muito prolongado na região de Dnipropetrovsk, na região de Zaporizhzhia, e agora estão perdendo uma grande quantidade de efetivo. E o mais notável, o mais importante nesta situação, amigos, é que a ofensiva está avançando, não está parando. Esse é o primeiro, o mais emblemático, o fator mais importante. A Ucrânia tomou a dianteira. O Ministério da Defesa russo declarou que isso não tem nenhuma relação com a desativação dos Starlinks.
e, em geral, eles eram usados pelos russos exclusivamente como... Esta ação representa uma manobra de distração estratégica planejada para desviar a atenção do inimigo para um ponto irrelevante, permitindo que a operação real ocorra sem qualquer tipo de interferência ou resistência por parte das forças que foram enganadas pelo movimento inicial. Mas isso não afeta a eficácia das tropas de sistemas não tripulados, o que é confirmado por dados de controle objetivo sobre a destruição de equipamentos e forças do inimigo. Mas os correspondentes militares russos reclamam que, junto com a desativação do Telegram, a comunicação entrou em colapso. E as autoridades russas não se importam, elas têm mais medo de protestos dentro do país e por isso destroem todas as possibilidades de comunicação sem controle. Trata-se de um sistema de comunicação abrangente, que utiliza meios modernos para garantir que a troca de informações ocorra de maneira clara e rápida entre os envolvidos. E vocês sabem por quê. E pela frente, provavelmente, há decisões nada fáceis, entre aspas, que o nosso governo decidiu que é melhor que as tropas passem por dificuldades, mas podem acontecer casos tão desagradáveis no futuro na vida do país que podem provocar grandes protestos sociais. Problemas colossais de comunicação. Agora, na linha de frente, entre os russos, isso, claro, também impactou a futura campanha que eles planejavam, que já está fracassando para Putin e, obviamente, na situação que existe no terreno, como eles gostam de dizer, na Rússia, no comando político-militar. Se falarmos sobre as próximas ações das Forças Armadas da Ucrânia na direção sul. Parceiros ampliarão o envio de armas ofensivas à Ucrânia e defesa antiaérea, visando proteger melhor a retaguarda. O apoio em relação aos drones também aumentou, isso diz respeito tanto aos deep strikes quanto ao nível básico de suprimentos, incluindo para as unidades de drones de ataque que estão atuando de maneira bastante eficaz. Também haverá certos anúncios sobre artilharia com orientação a laser. Planejamos aumentar o fornecimento desse tipo de artilharia, ou melhor, receber mais desse tipo de artilharia de nossos parceiros. É claro que assim que Putin perder esse trunfo, assim que seus mísseis e drones não conseguirem mais atingir os alvos, a guerra dele se tornará ainda mais problemática para ele, porque esses ataques ainda mostram alguma coisa na televisão, nos canais do Telegram dos russos. E se isso não acontecer, do que ele vai se gabar? O que ele mostrará e demonstrará? E mais importante ainda, o que ele vai ameaçar? Nada. A Rússia imediatamente se apropriou do assunto e inventou uma história sobre suprimentos da Europa, armas nucleares e planejamento de ataques terroristas contra a indústria de gás. Estamos falando de uma infraestrutura robusta e moderna que serve como base para todo o desenvolvimento tecnológico atual. Além disso, agora também disponibilizamos informações detalhadas, dados precisos e serviços essenciais que garantem que todo o sistema funcione de maneira integrada, eficiente e totalmente transparente para todos os usuários envolvidos no processo cotidiano. O nosso agente especial também está em destaque nos noticiários da mídia de hoje. Hoje deve ser, muito provavelmente, se por acaso não deu tempo de você ver algo específico, mas o que acontece aqui trata-se de uma possível explosão de grandes proporções dos nossos sistemas de gás no fundo do Mar Negro. É o chamado Turkish Stream e o Blue Stream. Eles simplesmente não conseguem se acalmar. É evidente que a situação de Putin e do seu exército está se tornando cada vez mais difícil e ficará ainda pior enquanto ele continuar sua guerra de conquista. Neste exato momento, o Oriente Médio está pegando fogo com uma nova frente. O Líbano está, de fato, entrando em guerra contra Israel. Os militantes bombardearam o território israelense com foguetes, um passo rumo ao abismo. Israel está agindo com dureza. Eliminação de um comandante de alto escalão. Paralelamente, o Irã está expandindo a geografia do fogo. O mundo prendeu a respiração. Isso já não é uma série de incidentes, mas uma cadeia de eventos que pode se transformar em uma grande guerra regional. Vamos assistir. Uma manifestação lotada no centro de Teherã. Milhares de pessoas vestidas de luto gritam "Morta a América". A morte de Khamenei foi anunciada pela televisão iraniana. No país foram declarados 40 dias de luto e uma semana de feriado. Além do Ayatollah, foram eliminados comandantes militares, o chefe da inteligência e também vários membros da família. O neto, a filha, o genro e a nora do Ayatollah. Muitos iranianos que apoiavam o regime encararam essa execução em massa como uma ofensa pessoal. No entanto, em outras ruas de Teherã,
o clima era diferente. Vídeos de comemoração se espalham pelas redes sociais. Para muitos, a morte de Khamenei significa alívio e mudanças para melhor. Em Teherã, declararam que estão preparando uma retaliação em grande escala. Os militares anunciaram o início da operação ofensiva mais destrutiva da história do Irã. O presidente do parlamento declarou que os EMUA e Israel ultrapassaram o limite e devem ser responsabilizados por isso. Outro iraniano, Ayatollah Shirazi, declarou jihad contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos e Israel precisam entender que este ataque só lhes trará vergonha. Nosso povo, que agora lamenta a morte do grande mártir Khamenei, deve frustrar todos os planos inúteis. Inimigo. Não é verdade, não hesitei em responder. Países vizinhos e aliados do ZEPMOA, incluindo Israel, estão sob fogo constante de mísseis iranianos e mártires. As maiores cidades estão sob ataque, então alguns decidem simplesmente passar a noite em abrigos. Ficaremos aqui o tempo que for necessário. No entanto, esperamos que tudo isso acabe o mais rápido possível. Outros países da região também estão sob fogo, sendo a situação mais crítica nos Emirados Árabes Unidos. Em Sharjah, destroços de um drone caíram sobre um centro comercial. Em Dubai, houve muito barulho na região do aeroporto. Projéteis e drones Shahed iranianos voaram em direção a hotéis e edifícios residenciais. Explosões foram ouvidas em Riad, capital da Arábia Saudita, e no Bahrein. O Irã também lançou mísseis contra uma base militar francesa em Abu Dhabi, além de direcioná-los a bases britânicas no Chipre. Londres já reagiu. Nossas forças estão ativas, nossos aviões estão no céu como parte de uma operação regional de defesa coordenada para proteger nosso povo, nossos interesses e aliados, como já fizemos antes, de acordo com as normas do direito internacional. Reforçamos a proteção das bases e do pessoal britânico ao mais alto nível. Donald Trump também fez ameaças. O bombardeio de alvos militares e nucleares iranianos continuará por mais 4 semanas, declarou ele, ameaçando com um ataque de força sem precedentes. O regime iraniano, armado com mísseis balísticos e armas nucleares, será uma ameaça para cada americano. Não podemos permitir que uma nação que apoia terroristas possua esse tipo de arma e espalhe seu mal pelo mundo. Não podemos deixar que isso aconteça. Enquanto isso, o Pentágono compartilhou os primeiros detalhes da operação no Irã. 4 tipos de caças, bombardeiros e aviões de ataque participaram da operação. Eles lançaram dezenas de bombas sobre instalações subterrâneas com mísseis balísticos no Irã. Como resultado, mais de 2.000 alvos foram atacados, incluindo instalações de defesa aérea, bases navais e 9 navios. Além disso, os americanos relataram que 3 soldados do ZIUA foram mortos durante a operação contra o Irã. Lésia Golovina, da Ucrânia, Maratona United News. Chegou a hora da verdade. A amizade está transbordando. O ZEUA e a UE estão preparando um golpe que poderia anular o jogo energético. Orbán, o gasoduto, que durante anos foi uma ferramenta de influência e chantagem, corre o risco de se tornar um símbolo de derrota. Não há mais cerimônia em Bruxelas e Washington. Existem soluções em discussão que podem remodelar o panorama energético da Europa. Para Budapeste, isso pode ser um nocaute doloroso. Se o plano funcionar, o fim do antigo esquema e o início de uma nova era sem dependência russa estão garantidos. Fique por dentro das novidades primeiro. Orbán foi longe demais, é o fim da Druzhba. O oleoduto que durante décadas transportou petróleo para a Europa está ameaçado. Foi o projeto do século? Lembro que quando nos anos 70 construíram esses gasodutos da URSS para a Europa, era assim que se chamava. A realização do século, o projeto do século era a construção desses tubos. Agora é hora de abrir mão desse projeto do século. A União Europeia e os ex-EUA continuam a eliminar os recursos energéticos russos, planejando a completa rejeição da importação de gás até janeiro de 2028, e a participação do petróleo russo já caiu para 3%. O objetivo estratégico da Comissão Europeia permanece inalterado: interromper qualquer importação de matérias-primas da Rússia até o final de 2027. No dia 15 de abril, a Comissão Europeia apresentará uma proposta legal para a proibição permanente da importação de petróleo russo. Isso acontece 3 dias após as eleições parlamentares na Hungria, para que a proibição do petróleo não se torne o principal fator na campanha eleitoral.
A UE quer consolidar a rejeição total e gradual do petróleo russo na legislação, que permanecerá em vigor mesmo que um acordo de paz na Ucrânia leve ao levantamento das sanções europeias. A Rússia ela está perdendo as forças pró-russas que ainda existem. Uma vez no final da União e no início da independência da Ucrânia, era muito popular uma série italiana chamada Splut. E lá tem uma frase assim: nossos amigos são apenas aqueles que podemos comprar. Então, os amigos da Rússia são aqueles que a Rússia pode comprar. Se a Rússia não puder comprar amigos, se não houver recursos, então a Rússia, na verdade, também não terá amigos. Ao mesmo tempo que a própria Rússia, que em grande parte ganha dinheiro no mercado europeu, está perdendo o mercado mais favorável para si, porque o que resta é apenas o mercado chinês. A Hungria e a Eslováquia são alguns dos últimos importadores de petróleo russo que restam na União Europeia. Os outros membros, nos últimos 4 anos, encontraram novos fornecedores para si. Segundo a Reuters, em 2025, o fornecimento de petróleo russo pelo ramal sul do oleoduto Druzhba foi de 9,7 milhões de toneladas. A Eslováquia recebeu quase 5 milhões e a Hungria um pouco mais de 4. A Rússia possui uma grande quantidade de recursos energéticos. Em 10 meses de 2025, a UE pagou à Rússia 26 bilhões de dólares americanos, inclusive por recursos energéticos. Ou seja, de um lado vocês dizem que a Rússia é uma ameaça para vocês, mas de outro lado vocês dão dinheiro a ela comprando seus recursos. E vocês podem comprar esses recursos não da Rússia, podem comprá-los em outros lugares. Na verdade, vocês materializam a famosa frase de Lenin, que dizia que eles enforcariam os capitalistas na própria corda que esses mesmos capitalistas venderiam. A Hungria recebe petróleo russo de 15% a 20% mais barato do que poderia comprá-lo de outros fornecedores. Os lucros da revenda do petróleo russo barato a preços de mercado na Hungria não são usados para reduzir os preços para a população, mas sim acumulados em benefício de um círculo restrito de elites, ligados ao governo de Viktor Orbán, dizem os especialistas. Eles estão profundamente conectados e intimamente ligados ao que há de mais fundamental em todo esse processo que estamos observando agora. De acordo com a análise detalhada de diversos especialistas políticos, estas ações são características do atual governo de Viktor Orbán. Portanto, torna-se evidente que tais medidas não representam, de forma alguma, os verdadeiros interesses nacionais e estratégicos das populações da Hungria e da Eslováquia no cenário atual. Esses são os interesses de Orbán e de seu círculo. São os interesses de Fico e de seu círculo, que querem lucrar com os recursos russos, revendendo-os para a Europa. O ataque aos portadores de energia russos vem dos Eraneus. No entanto, para Washington, o principal não é o petróleo, mas sim o gás. A Hungria, já em dezembro do ano passado, assinou um contrato com o Zilmaiua para o fornecimento de gás. E se o ramal sul do Druzhba realmente for fechado e a Hungria passar a usar gás e combustível nuclear americanos, isso será não apenas um golpe na receita do Kremlin, mas também a eliminação das últimas alavancas de chantagem energética. A estratégia da URSS, que foi herdada pela Rússia, é tornar a Europa dependente de si mesma através do chamado canal do gás. Ou seja, assim como os viciados em drogas ficam dependentes dessas substâncias, o mesmo acontece com o gás. A vantagem de obter recursos da Rússia torna a política europeia, digamos assim, dependente dos interesses da Rússia. Ou seja, a Rússia cria uma dependência desses países em relação aos seus recursos energéticos, são feitas reformas nos países europeus que mantêm a dependência dos recursos russos, e isso é vantajoso, em primeiro lugar, para a Rússia. Por isso, por mais que Putin tente conquistar aliados, ele não vai conseguir. Nunca aconteceu algo assim antes. A França agora ataca abertamente a Federação Russa. O lançamento dos Vingadores de Ferro do Céu. Esses predadores farão o impossível pelo exército ucraniano. Enquanto isso, o Reino Unido eleva a aposta. Milhares de mísseis interceptores estão chegando à inteligência militar. Isso já não é diplomacia, mas um sinal claro. Forças. O Reino Unido passa das palavras para a ação e estabelece um novo nível de apoio. Analisamos agora mesmo os primeiros detalhes do pacote de ajuda que muda o equilíbrio e deixa Moscou nervosa. Isto é um ataque ao depósito de munições e à posição dos ocupantes com bombas ASM Hammer na região de Belgorod. A bomba aérea guiada francesa foi lançada por um caça MiG-29. As ASM Hammer são bombas aéreas guiadas com ogiva de 250 quilos.
São um análogo reduzido das bombas russas KB. Atualmente, a França está preparando um recorde. Remessas recordes de bombas aéreas guiadas AASM Hammer para a Ucrânia. Isso foi informado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. A Ucrânia e a França continuam trabalhando para atingir um nível recorde de fornecimento de bombas aéreas guiadas, ACM, Hammer para o nosso estado. Nas forças aeroespaciais francesas, as bombas aéreas ASM Hammer podem ser utilizadas com diversas aeronaves. Em particular, elas são compatíveis com o F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D e outros. Nas forças aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, essas bombas aéreas foram adaptadas para lançamentos a partir de aeronaves MiG-29. Ministério da Defesa da Ucrânia. Graças ao bloco de guiagem e aos tipos de guiagem inercial, por satélite, a laser ou infravermelho. Essas bombas atingem o alvo com um desvio de até 10 metros. O propulsor permite destruir alvos inimigos a uma distância de até 70 quilômetros, por isso as aeronaves podem lançá-las de forma segura. Em 2025, as forças aéreas ucranianas realizaram ataques sistemáticos com mísseis ASM Hammer contra alvos militares. Não apenas na parte ocupada da Ucrânia, mas também nas regiões de Kursk e Belgorod. A França está aumentando significativamente a produção dessas bombas aéreas. Durante o ano de 2025, foram produzidas 1.200 bombas. A ASM Hammer contra 830 em 2024. Os primeiros 50 kits aéreos foram entregues à Ucrânia no início de 2024. Mais uma boa notícia. Para proteger o céu ucraniano contra constantes ataques de drones, o Reino Unido fornecerá 1.000 mísseis interceptadores LMM. Isso foi anunciado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. O Reino Unido planeja fornecer mais 1.000 mísseis leves multifuncionais fabricados em Belfast, que serão de importância crucial para a proteção da infraestrutura e das cidades ucranianas. Contra os ataques de drones e mísseis por parte da Rússia, que se tornaram mais frequentes. Ministério da Defesa do Reino Unido. Além disso, a Ucrânia receberá sistemas de defesa antiaérea no valor de quase 600 milhões de dólares. Nos próximos meses, o Reino Unido também fornecerá a Kiev mais 1.200 mísseis de defesa aérea e 200.000 munições de artilharia no âmbito do consórcio de defesa aérea. No 4º aniversário do início da invasão em grande escala, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer afirmou que a Ucrânia poderia contar com ajuda. Originária da Grã-Bretanha, rumo a um fim vitorioso. Nesta triste data comemorativa, nossa mensagem ao povo ucraniano é simples. O Reino Unido está com vocês mais forte do que nunca. É por isso que hoje anunciamos um novo apoio e continuaremos a apoiar a Ucrânia, pelo tempo que for necessário. Além de vários tipos de mísseis, no novo pacote de ajuda, o Reino Unido fornece 27 milhões de dólares para apoio energético, reparos e novas capacidades. E também 7,5 milhões em ajuda humanitária para comunidades na linha de frente. É tudo o que tenho. Eu estava com você, Darina Gutskalou. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Bom, enquanto isso, não se esqueça de se inscrever e curtir. Até mais.